Hoje é uma noite de festa para todos nós. Nossa família da fé aumentará. Receberemos pouco mais de 45 pessoas. Depois teremos um jantar oferecido para todos vocês, nossos convidados. E por ser uma noite de festa, eu gostaria que a gente refletisse sobre as razões que eu e você temos para celebrar. E eu pontuei rapidamente 7 razões que eu e você temos para celebrar nessa noite. A primeira razão que eu e você temos para celebrar é porque as más notícias são sempre acompanhadas nas Escrituras das boas notícias. Em Gênesis 3 a gente tem a narrativa do pecado, quando tudo que há de ruim na vida humana tem início na nossa história. Os problemas do casamento, as dificuldades na criação de filhos, a intensa violência urbana. Em Gênesis 3 a gente tem início a um homem que especialmente no versículo 15, nós temos as boas notícias que Deus traz para suplantar as más notícias. Deus diz: calma, o pecado, a morte, a destruição não será o fim de vocês, não será a última palavra. Eu levantarei o filho, um menino que nascerá de uma mulher, e esse menino esmagará a cabeça de quem detém poder sobre o pecado. Alguns milhares de anos depois, nasce o filho da Virgem, e através do derramar de seu sangue no maldito Calvário, naquilo que conhecemos como a cruz de Jesus, ali Deus está reconciliando o mundo consigo. Essas são as boas novas, de que a morte, o pecado, a miséria, a destruição, a violência e tudo aquilo que nos faz tanto mal, não é a última palavra para o ser humano. Deus diz: existe o Filho que virá para realizar uma transformação extraordinária na vida daqueles que se colocarem à disposição dele. A segunda razão que a gente tem para celebrar é porque nossos pecados foram perdoados. Isaías capítulo 53, você que é essa noite, e talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, há na Bíblia um livro. Esse livro foi escrito 750 anos antes de Jesus nascer. E no capítulo 53 de Isaías, 750 anos antes, Isaías diz: o menino que nascerá, ele vai morrer em nosso lugar, ele levará sobre si o nosso pecado, ele será punido por Deus Pai, o Criador de todas as coisas, em nosso lugar, para que aqueles que estiverem nele sejam completamente perdoados. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, quando Jesus de sua vida, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para morrer por vocês, e eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Em Romanos capítulo 6, no livro do Novo Testamento, Paulo, apóstolo, os nossos pecados, que em Cristo, a terceira razão que a gente lembrar é que nós foi dito: Jesus Cristo levanta dentre os mortos. É a única pessoa na história humana, a história passada, a história do presente e a história do porvir, que vence a morte. E quando Cristo vence a morte, ressuscita no terceiro dia, ele garante a todos aqueles que estão nele a mesma vitória sobre a morte. É por isso, nos versos 51 a 57,
Paulo, ele diz que quando Cristo retornar segunda vez, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. A morte foi vencida. Aqueles que estiverem vivos pela ocasião do retorno de Jesus serão transformados. Somente num abrir e fechar de olhos. A morte não há apenas esperança de vida eterna para Cristo. Há a realidade concreta da vida eterna. Domínio em Cristo Jesus. A quarta razão que eu e você temos para celebrar é que nossa caminhada durante a jornada dessa vida é assistida, é preservada, acompanhada pelo Espírito Santo. Em João capítulo 16, Jesus diz que morreria. Ele sabia que morreria. E por isso ele disse: em vocês o meu Espírito que é santo. Ele sustentará vocês, cuidará de vocês, convencerá vocês de que foram feitos filhos de Deus. Quando caírem, esse Espírito Santo que habitará em vocês os levantará. Quando os joelhos se dobrarem diante das pressões e demandas dessa vida tomada por dificuldades, o Espírito Santo preservará vocês. A grande garantia de Jesus aos que são dele é: eu não os deixarei órfãos, não ficarão sozinhos. Paulo escreve uma carta no finalzinho do Novo Testamento, chamada de segunda carta de Paulo a Timóteo, e no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz a Timóteo, abatido, cansado pelos pesos dessa vida: Timóteo, Deus tem dado a cada em nós para mudar as manifestações. A gente viu nos relacionamentos, pode nos conduzir de uma maneira completamente diferente da maneira como temos vivido. Que grande motivo para celebrar! Não fomos deixados órfãos, não estamos sozinhos. A presença de Deus habita na vida daqueles que lhe pertencem, são assistidos. A quinta razão é que automaticamente fazemos de uma família, que a Bíblia chama de igreja. Igreja é muito mais que esse prédio. Isso aqui é um prédio com tijolos, com telha, tem ar-condicionado, luzes. Isso não é igreja, isso aqui é uma estrutura. Aquela placa que está na porta, Igreja Presbiteriana do Setor Sul, Igreja Assembleia de Deus, igreja isso, igreja aquilo, não é de carne e osso, habitado diariamente por esse Espírito que é santo, e esse povo que é habitado pelo Espírito Santo, automaticamente faz parte de uma família, a família da fé. Não estamos sozinhos. Em Marcos capítulo 10, versos 28 a 30, novamente, dos lábios do próprio Jesus, sai a seguinte frase: aquele que é meu, aquele que me segue, ganha nessa vida mães, tios e tias, de uma igreja que luta para ser fiel a Deus. Porque aqui você tem pessoas que oram por você,
Tem pessoas pelas quais você vai orar, tem gente que pode te ouvir, tem gente a quem você pode ajudar. É bem provável que muitos de nós já tenham tido alguma experiência na vida de, na hora de um grande aperto, aquelas pessoas do sangue se afastaram. Pessoas foram inseridas na nossa jornada. A igreja de Deus atua como um grande presente em nossa vida. Nós somos inseridos dentro de uma família, e essa família pode nos ajudar demais. A sexta razão que eu e você temos para celebrar é que agora a nossa vida não é guiada sem propósito. Nós temos uma razão de existir. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, o próprio Jesus, no último capítulo de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, diz: eu quero que vocês, meu povo, que no meu poder, que é o Espírito Santo, influenciem o lugar onde vocês estão. Influenciem sua vizinhança, influenciem seu bairro, influenciem sua cidade. Vivam reproduzindo as marcas que vocês viram em Jesus Cristo. A gente vê muitos jovens sem propósito, muitos homens e mulheres que chegaram na idade adulta, na casa dos 30 anos, e olha para a realidade caótica do mundo no qual estamos, onde vivemos, e diz: meu Deus, não tem razão para ser, não tem razão para nada nessa vida. Será que a vida debaixo desse céu é só comer, beber e amanhã eu vou morrer? Recentemente eu bati um papo com um jovem de 23 anos, e a gente conversando, ele para mim disse: eu sou ateu. Quando ele tomou essa decisão? Quando ele tinha 16 anos. E eu precisei perguntar para ele: como é que você lida com esse vazio dentro do teu peito do tamanho de Deus? Ele tomou um choque com aquela pergunta e disse, depois de um tempo de silêncio: eu não penso nessas categorias. Para mim, eu vou comer, estudar, trabalhar, envelhecer e morrer. Jesus disse: não, a partir do momento que você foi salvo por mim, inserido num corpo que é a igreja, habitado pelo meu Espírito que é santo, tem esperança de vida eterna e vitória sobre a morte, você agora tem um propósito para viver, ser referência nesse mundo de alguém que caminha com aquele que é a verdadeira vida, e porque caminha com aquele que é a verdadeira vida, também reproduz vida. Você consegue imaginar como isso pode revolucionar a vida? Você ministrar vida àqueles que estão perto de você, porque você é cheio de vida, e você é cheio de vida porque você conheceu a vida. A última razão que a gente tem para celebrar nessa noite, todos os dias, é porque alguém maior que nós terminará o que começou. Alguém maior que nós, preste muita atenção nisso, meu querido, terminará o que começou. Em João capítulo 6, versículo 39, Jesus diz: todos aqueles que Deus me deu, nunca jogarei fora. Todos aqueles que Deus me deu, eu nunca jogarei fora. E sabe qual é a frase que se segue? Eu o ressuscitarei no último dia. Versos 39, Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 35 a 39 diz: nem altura, nem profundidade, nem coisas do dia de hoje, nem coisas que ainda virão, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo escreve mais uma carta no Novo Testamento, que recebe o nome de Filipenses. É uma carta pequena, de 4 capítulos, e no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: eu tenho certeza que aquilo que Deus começou em mim, um processo de salvação, Ele vai terminar. Essa é a 7ª razão, o 7º motivo que eu e você temos para celebrar, porque Deus
terminará a salvação que Ele começou em nossas vidas. Vamos ler todos juntos essas 7 razões que nós temos para celebrar. A primeira: as más notícias são acompanhadas das boas notícias. Deus deu ao mundo seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É Jesus Cristo. Número 2, nossos pecados foram perdoados. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Número 3, nossa ressurreição foi garantida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Motivo 4, nossa jornada é assistida. Eu vou para o Pai e enviarei o meu Espírito Consolador, não vos deixarei órfãos. Quinto motivo, fazemos parte de uma família, o corpo vivo de Deus, a igreja, que é muito mais que paredes, rótulos denominacionais, é composta por um povo identificado por esse Deus bondoso e salvador. Sexto motivo, temos um propósito marcante, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sétima e última razão que eu e você temos para celebrar: alguém maior do que nós. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará de graça com Ele todas as coisas? Louvado seja Deus! Como essas 7 razões podem se aplicar na nossa vida diária? Primeira aplicação, meu querido, leve isso para a tua vida. A liberdade é ofertada a todos, e a liberdade que é ofertada a todos é de graça. Sabe por quê? Porque tudo é pela graça. A salvação é um presente gracioso de um Jesus Cristo que na eternidade ama um povo, e por amar um povo, livre e gratuitamente, voluntariamente, vai até o maldito Calvário se fazer maldição por nós, derrama seu sangue, levanta ao terceiro dia, para dar de graça liberdade a todos aqueles que se encontram em aflição e escravidão. Segunda aplicação, podemos ser livres do fardo de qualquer engenharia humana que propõe a paz. Nossos jovens, em grande parte hoje, são absorvidos por uma filosofia de política nas universidades públicas. Outros são absorvidos por uma outra visão de mundo, e na verdade não passam de engenharias humanas, propondo felicidade e sentido último, e que escraviza o coração do homem a uma vida sem esperança de eternidade. E através da obra do Calvário e do projeto eterno de salvação que Deus engenhou para mim e para você, nós podemos ser livres do fardo de qualquer engenharia humana que só propõe a paz, mas que seu caminho final é de grande tristeza e dor. Terceira aplicação, essa é extraordinária, gente. A morte não é mais o quê? Vamos ler todos juntos o ponto 3. A morte não é mais nosso maior inimigo. A morte não tem domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles foram feitos cidadãos da vida. Pode construir amizades de verdade. A gente foi inserido na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Pessoas que podem se tornar muito íntimas, irmãos e irmãs de caminhada,
com muito mais significado que gente que tem o mesmo sangue que você e eu. Quinta e penúltima aplicação: a vida marcante é a vida com propósito. Eu e você fomos chamados para uma vida muito maior que as nossas rotinas cansativas, de levantar, comer, trabalhar, correr, chegar tarde, pratica um esporte um dia ou outro quando dá, pega o dinheiro suado, paga as contas, às vezes não dá, levanta de novo, aquela rotina pesada, extenuante, sobrecarga, pressão humana. A vida verdadeira é muito maior que isso, e Jesus Cristo nos chama para viver o verdadeiro propósito, fazer discípulos de todas as nações, sejam sal e luz. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não anunciar Jesus Cristo. A última aplicação é que somos convidados ao descanso. Deus nos levará seguros para casa. Somos convidados ao descanso. Deus nos levará seguros para casa. Notícia: aquelas pessoas que não possuem essas razões para celebrar. A ótima notícia é que a obra de Jesus Cristo, conhecida principalmente através da cruz, é de graça. Você não tem que comprar o amor dele. Você não tem que pagar um preço para usufruir da liberdade e da paz. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E a única coisa que ele diz a nós é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero dizer a você que não tem nenhuma dessas 7 razões para celebrar. Tua vida pode ser transformada através da transformação e da radicalização de Jesus Cristo, quando é convidado para mudar a gente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Daremos início à nossa